Neste vídeo eu vou compartilhar com você o poder curativo do ouvir. Esse é o segundo de 3 vídeos de uma série que eu estou liberando aqui no canal. O primeiro eu já liberei, foi o poder curativo da palavra. Vou liberar um outro na semana que vem, que é o poder curativo do tocar. Para este vídeo eu vou tomar como referência a história do cego Bartimeu. Se você não conhece, essa história está relatada na Bíblia Sagrada, em algumas passagens, mas vou tomar como base Lucas capítulo 18, do 35 ao 43. Que história é essa? Um cego está numa cidade, Jesus se aproxima, chega nessa cidade, ele começa a gritar o nome de Jesus, o povo fala, para de incomodar, não grite, não fale, pede para que ele se cale, mas Jesus se aproxima, pede para que tragam ele até Jesus, e Jesus fala, o que queres que te faça? Ou seja, dá a oportunidade de fala a ele. Em particular, o versículo 39, a gente vai ver isso. E os que passavam repreendiam-no para que se calasse. E depois, no 41, a gente vai ver Jesus dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse. Então a multidão pediu para ele calar. Jesus falou, não, pode falar. E Jesus ouviu ali as petições, né, as reclamações, as lamúrias, as dificuldades daquele moço. Então, dentro desse contexto de Setembro Amarelo, né, um mês de combate ao suicídio, um mês que a gente traz à tona toda essa questão de doenças da alma, né, é importante a gente trazer essas reflexões para a nossa realidade. Então, dentro desse contexto, é importante que a gente consiga ouvir uma escuta acolhedora, né? Uma escuta que vai... Como é que é o quê? Legitimar. Legitimar o quê? A dor, a sua experiência, o que você está vivendo de difícil. Legitimar a dor daquela pessoa, aquela experiência que ela está vivendo. Às vezes nós escutamos, nós ouvimos, mas às vezes a gente fica interrompendo, às vezes a gente ignora o processo, às vezes a gente não ouve. E observe que ali tem Jesus e tem o cego, então tem duas pessoas, um diálogo acontecendo, a multidão está pedindo para ele calar, mas ele está falando. Eu vou continuar falando porque eu quero falar especificamente a Jesus. E Jesus, que era o alvo dele, o ouviu. E às vezes esses pares acontecem nas nossas vidas. É um esposo que quer falar à esposa, ou vice-versa. É um pai que quer falar a um filho, um irmão que quer falar ao outro. E aí, às vezes, a gente não tem essa sensibilidade para ouvir. Então, quando esses pares se formam, e aquele que está na expectativa, na ansiedade para comunicar algo, para relatar uma experiência ruim, e aquele outro, dessa dupla, desse par, não ouve, aquele que não foi ouvido começa a adoecer. E se ele já estava no processo de adoecimento, de sofrimento, isso é intensificado. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que estar percebido, atento ao que está acontecendo à nossa volta. Às vezes, parar um momento e ouvir, só ouvir com atenção, sem interromper, sem tentar julgar o que está acontecendo, é o suficiente para a gente evitar uma situação ainda pior. Então, essa fala de hoje, esse vídeo de hoje, traz isso à tona, vem trazer essa reflexão, que às vezes o ouvir, o simples fato de ouvir, tem um poder enorme de cura. É claro que o relato, nós estamos falando do próprio Cristo, que curou, que tinha essa experiência de cura, e tem outros relatos, mas observe que dentro desse processo, ele nos ensina que é importante ouvir. Ele ouviu aquele moço. Então, quando a multidão mandava parar, ele fala, não, pode falar, eu quero ouvir. A Bíblia é rápida, é sucinta no relato, mas é natural que a gente possa aqui conjecturar que houve uma conversa, né? Que ele perguntou, não, de onde você vem, por que aconteceu isso? Então, à medida que ele vai dando essa abertura e essa conversa vai acontecendo, mais do que aquela cura ali da visão especificamente, vai curando por dentro também. Aquele moço vai se sentindo acolhido e vai curando outras enfermidades, outras doenças que surgiram em segundo plano por causa daquela cegueira. Então, fica aí
essa conscientização. No outro vídeo, como era o poder da fala, ao finalizar eu liberei uma fala sobre você, que de repente está ouvindo e não é aquele que está numa situação agradável, pelo contrário, é aquele que está numa situação de sofrimento, então a palavra foi liberada. Aqui eu não consigo te ouvir, né? Eu falo, mas não te ouço. Mas você tem esse canal aqui embaixo para poder comentar, né? De repente gera-se uma comunidade aqui, um fala, o outro responde. Se você tiver os meus contatos, pode entrar em contato. Se você está nessa situação, procure alguém para falar. Se você está percebendo alguém, procure ouvi-lo com atenção. Se você está gostando dessa série, comente aí embaixo o que você está achando, a importância disso, como você tem se comportado dentro desse Setembro Amarelo. Isso tem gerado algum impacto em você? E o mais importante, compartilhe para alguém que você sabe que talvez esteja nessa situação, que precisa desses aconselhamentos. Agora é só praticar.